Olá e obrigada por se juntarem a nós no nosso programa Conceitos Básicos na Sabedoria da Kabbalah com o Dr. Michael Leitman. Olá, Dr. Leitman. Dr. Leitman, olá, Oren. Oren, neste programa tentamos definir da forma mais simples e mais próxima emocionalmente um diferente conceito desta maravilhosa sabedoria da Kabbalah e hoje gostaríamos de falar acerca do conceito de Israel. E eu gostava de lhe perguntar, pessoalmente, quando lhe digo a palavra Israel, o que é que sente? Dr. Leitman, hoje já sinto diferente do que me costumava sentir. Para mim, Israel significa que é o ponto mais interno do mundo, de toda a realidade, de toda a humanidade. E não penso que seja próximo de mim. E é por isso que digo isso, mas é assim que é, pela natureza. Porque Israel consiste das palavras Yashar e Kel. Yashar, Isra, significa direto a, e Kel significa criador, portanto, direto ao criador. É o ponto mais central da humanidade, da natureza, de tudo, incluindo tudo, que aspira por adesão com o Criador, conexão com o Criador. E esse ponto mais interno é chamado Israel, das palavras Yashar Kel, que significa direcionado ao Criador. Ora, no que são estas duas palavras? O que é que esta parte, o que é que ambas estas partes aqui significam? Dr. Leitman, é o ponto central de toda a realidade, não apenas da nossa galáxia, mas de tudo, de todas as galáxias e de tudo o que existe. O ponto mais interno, o centro de toda a natureza que existe e o seu anseio pela força superior. E este ponto pode também despertar no coração da pessoa, qualquer pessoa, depende se desperta, se a pessoa o sente, se desperta esse ponto. E é assim que se torna uma parte do conceito de Israel também. Ora, no anseio interno pela força superior, Dr. Leitman, certo? Como é que a pessoa sente isso? Dr. Leitman, é sentido como uma tendência interna no coração, que a pessoa tem que revelar a força superior, senti-la, agarrar-se a ela. Simplesmente sem isso, não tem vida, nada. Precisa de estar ali. Ora, ali aonde? Dr. Leitman, nesse ponto central de toda a realidade, de todos os mundos, onde a força superior de toda a natureza existe, superior, inferior, e esse ponto é chamado Israel. Ora, nesse ponto, que lhe chama o ponto mais central, é o ponto mais interno, Dr. Leitman, certo. Ora, mas disse que é também o ponto mais interno em toda a realidade e que pode também ser revelado no coração da pessoa, Dr. Leitman, certo. Ora, então onde é que está esse ponto? Dr. Leitman, onde a pessoa a descobrir. Ou descobre no seu coração, ou fora dele em algum lugar e anseia por ele, mas na realidade, eventualmente, este ponto é revelado dentro do coração, que anseia por revelar a força superior, o Criador, a força superior, que ativa este ponto e o puxa para ele. Ora, no Criador ativa este ponto numa pessoa, Dr. Leitman, certo? Ora, como? Dr. Leitman, o Criador é a força interna da natureza, que transforma tudo, que preenche tudo.
e que inclui toda a realidade dentro dele próprio. E, portanto, nós, por forma a revelarmos, onde estamos, como é que existimos, precisamos de revelar o Criador. Rani, como é que isso está relacionado com o coração de uma pessoa? Dr. Lightman, o coração é o centro dos desejos, das aspirações, dos anseios. Não é o nosso coração. Nós podemos substituir o nosso coração com uma bomba, mas nós ansiamos por revelar a essência da vida, o propósito da vida, o conceito da vida, a força superior, o centro de toda a realidade. Ou seja, as coisas mais importantes na realidade. E isto é o que nos puxa, todos nós, para o conceito de Elohim, o Criador, o Deus. Ora, qual é a ligação entre o anseio por revelar o sentido da vida e o anseio por conexão com o Criador? Dr. Lightman, no centro de toda a realidade está o Criador. A palavra Elohim, Deus, o Criador, significa conexão à força superior, que é El, Kel, com a parte inferior, que somos nós, que somos Im, Elohim. Na sabedoria da Kabbalah, vejo muitas vezes que as palavras estão divididas em duas partes. Dr. Lightman, não. Na Kabbalah, uma palavra consiste em duas partes. Ok, então começamos com a palavra Israel e começou e colocou esta palavra como o conjunto de duas coisas. E a Sharkel, que é o anseio mais interno de uma pessoa por conexão com o Criador. E a Sharkel, direto ao Criador. Eu sei que há outras duas combinações para esta palavra, que é Li Rosh. Eu tenho uma cabeça. Também pode significar isso. O que é que isto significa? Dr. Lightman, é um conceito mais interno, um conceito diferente. Li Rosh, eu tenho uma cabeça. Significa que tenho um Rosh, uma cabeça, que no início da criação. Rani, o que é que isso significa? Dr. Lightman, que toda a criação existe porque há uma parte central na criação, a parte mais interna, tal como dissemos, chamada Israel. E então toda a criação existe para ela. Israel, que também significa Li Rosh. Eu tenho um Rosh, eu tenho uma cabeça. Agora queremos perguntar como é que esta aspiração, este anseio, este ponto aparece numa pessoa. Eu, por exemplo, como é que eu posso saber se agora, na minha interioridade, sou chamado de Israel? Dr. Lightman, não depende de se apareceu ou não, não depende de nada, na realidade. Religiosos, seculares, homens, mulheres, não importa de que tipo, de que forma, mas quem quer que sinta uma tendência para revelar o Criador é chamado de Israel. De acordo com a sua tendência de achar que é Israel, que é direto ao Criador. Ora, então como é que eu sei? Totalmente de acordo com o que sente no seu coração. Ora, então suponhamos que há uma aspiração, um anseio que aparece dentro de mim, uma tendência para revelar o Criador. Está relacionada com algo que eu tenha feito? Dr. Lightman, não está relacionado com algo que tenha feito. Está especialmente relacionado com o ponto no coração. Ora, que é o quê? Dr. Lightman, é o seu gene espiritual. De onde? De que ponto do sistema de Adam Arishon? Ora, e o que é esse sistema em palavras simples? Dr. Lightman, há um sistema chamado Adão, que literalmente significa o primeiro Adão, Adam. Ora, que é o quê? Dr. Lightman, é um sistema de desejos, diferentes desejos,
E este sistema consiste desses desejos. E neste sistema existem muitos desejos e há um lugar, ou podemos dizer um tempo, para cada uma destas partes dentro dele, para cada um destes desejos, desperta num determinado tempo para estar conectado com o Criador. Ora, para ser Israel, Dr. Lightman, certo. Ora, se este anseio desperta em mim, significa que foi escolhido, Dr. Lightman, e então é chamado de Israel. Ora, isso significa que somos escolhidos, Dr. Lightman, sim. Ora, e de onde é que isso vem, Dr. Lightman? Não vem de mais lado nenhum que não seja os Reshimon. De acordo com os Reshimon, são o que determina o nosso tempo de despertar. Ora, e porquê que eu sou Israel e a minha irmã não? Como é que isso é decidido? Dr. Lightman, porque assim está escrito. Está escrito que dentro dos seus desejos, o tempo chegou para despertar. E para este desejo, mas ainda não para aquele desejo. Ora, e se a pessoa não sentir que tem este anseio chamado de Israel, de conexão com o Criador, pode fazer algo acerca disso? Pode mudá-lo? Dr. Lightman, não. Mas quando o tempo chega e a pessoa desperta, então a pessoa é trazida para diferentes acontecimentos, diferentes estados, através dos quais pode utilizar este despertar interno para se aproximar da força geral da natureza, chamado Criador. Ora, e como é que tem que usar esta tendência para se aproximar do Criador? Dr. Leighton, normalmente é aproximando-se da sabedoria da Kabbalah. São organizadas oportunidades desde o alto e também, como resultado disso, como resultado de sentir que quer saber porquê que está a viver, qual é o sentido da vida, etc. Ora, se este anseio interno de Israel aparecer numa pessoa, isso é expresso, muda a forma como ele pensa, o seu comportamento, o que é que exatamente acontece a essa pessoa? Dr. Lightman, sim, a pessoa começa a sentir como começa a sentir-se inquieto, tem que descobrir a razão pela qual está a viver. E da forma mais séria e mais interna, tem que descobrir qual é o sentido da vida. Também tem uma expressão como características de desenvolvimento que está atraído para determinadas coisas. Não, não diria isso dessa forma. Mas a partir do momento em que fica revelado, a partir do que o ponto no coração se torna revelado, então a pessoa começa a sentir-se inquieta. Ora, no ponto no coração que mencionou e o ponto de Israel é o mesmo ponto, esse ponto central, Dr. Lightman, certo? Ora, agora comecei a entender um pouco o que é esse ponto interno que chama Israel. O que é suposto eu fazer acerca desta tendência? Dr. Lightman, concretizá-la. Ora, o que é que isso quer dizer? Dr. Lightman, significa que quer alcançar a realização desse desejo que desperta em si. Quer conhecer o Criador. É acerca desse assunto que este ponto trata. Anseia pela sua origem e quer conhecer a sua origem. E vem estudar a sabedoria da Kabbalah, diferentes meios que efetivamente podem ajudar a pessoa a descobrir o Criador. Ora, eu ouvi que está escrito que a realização desta tendência para com o Criador significa estar em amor e conexão com os outros. Como é que estas coisas estão relacionadas, Dr. Lightman? Porque precisamente através disso a pessoa concretiza este ponto no coração. E mantém a condição principal
de alcançar a revelação do Criador, que é chamada de ama o teu próximo como a ti mesmo. E por que essa é a condição para revelar o Criador? Dr. Lightman, porque através disso a pessoa obtém o desejo de doar, o desejo de dar, o desejo de se conectar. E, portanto... E, portanto, começa a usar diferentes meios por forma a desenvolver o ponto no coração, que é apenas um ponto, para conectar-se com o Criador. Precisa de o abrir, de o desenvolver e de lhe dar tudo o que significa que este ponto cresça para um estado chamado de Partzuf. Ora, no que é um Partzuf? Dr. Lightman, um Partzuf não é o que dizemos acerca do nosso Partzuf, mas é uma estrutura espiritual que inclui nela diferentes discernimentos que a pessoa, a partir deles, começa a sentir o Criador. Ora, neste Partzuf é feito de amor aos outros, dar aos outros, Dr. Lightman, certo? Mas qual é a conexão entre os outros e o Criador? Um ponto que anseia pelo Criador. Dr. Lightman, ao desenvolver a sua conexão com outra pessoa, na direção da outra pessoa, a pessoa, na realidade, desenvolve a capacidade de sentir o Criador. Oran, como é isso? Doutor. Oran, como é que o seu próximo está relacionado com o Criador? Dr. Lightman, porque o Criador é doação, amor, conexão, e a pessoa quer obter esta qualidade, desenvolvê-la. E faz isso através das outras pessoas. Ora, e se obtiver esta qualidade do amor aos outros, então, Dr. Lightman traz a pessoa para sentir o Criador. Ora, eu conheço muitas pessoas que o seu coração é realmente dourado. Toda a sua vida dão. Apesar de não terem nada, dão e ajudam os outros, mas não acreditam em Deus, de forma alguma. De acordo com a sabedoria da Kabbalah, são considerados Israel, têm o ponto de Israel no seu coração. Dr. Lightman, não. Israel significa essa pessoa que recebe um verdadeiro desejo de conectar, de alcançar, é assim que permanecem. Ron, pode, por favor, definir da forma mais simples para uma pessoa que começou agora a estudar a sabedoria da Kabbalah o que é Israel, o conceito em si próprio? Dr. Lightman, se houver um desejo dentro da pessoa para conhecer a força superior, que governa e inclui toda a natureza, tudo. Então essa pessoa é chamada de Israel. Possui o princípio do desejo para conhecer o Criador, a força superior. É também chamado de Criador. Ora, porquê? Dr. Lightman, porque como sempre, como já falamos, que tudo consiste de dois, a palavra Criador, Boré, vem e veja, que nos podemos aproximar dele e através disso ver. Boré, venha e veja. Esse é o significado literal de Boré, Criador, e a pessoa, quando utiliza os meios que a sabedoria da Kabbalah lhe ensina, alcança um estado em que expande este conceito de Boré, Criador, vem e veja, e então já começa a receber diferentes níveis de proximidade ao Criador. E, portanto, não é apenas chamado de Israel, mas há muitos níveis aí. Ora, o que é que ele vê? Dr. Lightman, o quê? Ora, quando ele vai, o que ele vê? Dr. Lightman, ele sente, é como se fosse uma visão interna.
sente que está nessa força chamada de Criador, que está conectado a essa força, a Ele, de forma mútua, Ele para o Criador e o Criador para Ele, e dessa forma, aproximam-se uns dos outros, aprendem acerca um do outro, tornam-se amigos e mais ainda, parceiros e mais ainda, como duas forças na realidade, que a pessoa também obtém as qualidades do Criador de forma gradual e torna-se um ser divino, por assim dizer, um homem de Deus. Oran, este é realmente uma relação muito íntima com o Criador, Dr. Lightman, sim. Oran, este ponto mais interno, Israel, é o que nos leva lá, Dr. Lightman, certo? E que o desenvolve. Oran, isso é lindo. Até agora falamos deste ponto interno que pode despertar dentro de uma pessoa, qualquer pessoa. Mas todos nós também sabemos que existe uma nação chamada de Israel. Qual é uma ligação entre o ponto chamado Israel e a nação de Israel? Dr. Lightman, a nação de Israel também é que um número de pessoas que começaram em Abraão, na antiga Babilônia. Estas são, na verdade, diferentes tipos de pessoas, homens, mulheres, nos quais, uma vez, um ponto no coração despertou neles, tal como falamos, isso é chamado Israel. Eles conectaram uns com os outros para se ajudarem a alcançar o Criador. E então o Criador pode tornar-se ainda mais revelado neles, como resultado da sua conexão que deu lugar ao nascimento do conceito do povo de Israel. Ora, se eu nasci como parte do povo de Israel, isso está relacionado a se este ponto chamado Israel, este anseio pelo Criador, vai despertar em mim ou não? Existe uma conexão entre ser uma parte da nação e o ponto no coração? Dr. Lightman, no passado era assim que existia, mas se agora despertar numa pessoa, se hoje o ponto no coração desperta numa pessoa e realmente o atrai para revelar o Criador, ele é chamado de Israel. E não importa, pode ser alguém de África. Ok, então essa é a pergunta. Quando eu olho para o nosso povo, a nação de Israel, não vejo que sejamos especialmente gentis e amorosos, sensíveis. Às vezes somos, mas nem sempre e nem todos, com certeza. Então porquê? Pela definição espiritual, não somos realmente Israel, não somos Israel, porque não nascemos Israel. Dr. Lightman, não é um conceito que tenhamos nascido pai, mãe, Israel. Não. Israel significa que temos realização, que trabalhamos em nós próprios, desenvolvemos o nosso desejo para doação, para amar os outros, que ama o seu próximo como a si mesmo, é a regra de Israel. E se a pessoa tentar alcançar isso, viver nisso, então dessa forma, a pessoa pode alcançar isso. E, portanto, não olhe para Israel como apenas ser judeu, ou assim. Não é um conceito espiritual, é um conceito corpóreo. E a terra de Israel, existe este pedaço de terra no mundo chamado Israel. Qual é a conexão entre a terra de Israel e o ponto interno de Israel? Dr. Lightman, aqui também. Terra, Eretz em hebraico, vem da palavra ratzon, desejo. Israel dissemos que é a tendência para com o Criador. Portanto, se desenvolvermos em nós um desejo que está direcionado para o Criador, significa que vivemos na terra de Israel. Ora, e esta terra geográfica tem alguma preparação? Dr. Lightman, não, isso é algo externo. Se desenvolvermos um ponto interno que está relacionado com o Criador em nós,
Então estamos num desejo chamado Israel e achar que é direcionado diretamente ao Criador. Caso contrário, esta terra não tem poder ou nada deste género. Ora, do ponto mais abrangente, suponhamos que mais e mais pessoas no mundo, neste ponto de Israel, na aspiração do Criador, vai despertar neles. Que tipo de efeito é que isso vai ter no nosso mundo? Dr. Lightman, todo o mundo vai ser chamado a Terra de Israel. Ora, todo o mundo? Dr. Lightman, certo. Ora, o que é que isso significa? Dr. Lightman, está escrito que, eventualmente, quando o desejo pelo Criador se tornar revelado em todas as pessoas, então é assim que vai ser. Então a terra de Israel vai se espalhar à volta do mundo, em todo o mundo. Morran, e qual é a lição? Dr. Lightman, que em cada pessoa vai ver apenas o desejo de revelar o Criador, de conectar uns com os outros, de se tornarem como um homem com um só coração e de estarem juntos com o Criador. Morran, e como é que isso vai afetar todas as corrupções e a violência que temos hoje em dia, as guerras? Sabe, o mundo hoje em dia está cheio de mal. Como é que isso vai afetar o mundo se muitas pessoas, se o ponto no coração despertar nele? Dr. Lightman, vamos mudar, vamos inverter através do reconhecimento do mal, vamos alcançar todo o bem. E todos, tal como está escrito, vão conhecer-me do mais pequeno ao maior. E a minha casa vai ser chamada uma casa de oração para todas as nações, e todas as nações virão para essa casa. Ora, o que é que dizem todos estes versículos, Dr. Lightman? Que eventualmente todas as pessoas no mundo vão receber o desejo por conexão para alcançarem uma conexão com o Criador. E nós vamos ver nisso, vamos ver que o mundo começa a alcançar mais e mais realização do Criador. O Hanukkah ensinou-nos coisas maravilhosas acerca deste ponto interno chamado Israel. Qual é a coisa mais importante a lembrar acerca do ponto de Israel? Dr. Lightman, ansiar, revelar dentro do coração um desejo, uma tendência para a revelação da força interna da natureza chamada ao Criador, que controla tudo, que envolve tudo. Ele quer que conectemos a Ele, que sejamos como Ele, eternos, perfeitos, plenos e bons para todos. Amém? Dr. Lightman, vai acontecer, não se preocupe. E rapidamente e em breve, Dr. Lightman, Oran, muito obrigada, Dr. Lightman. Dr. Lightman, boa sorte. Oran, obrigada por terem estado connosco.